Boa noite. Está conosco hoje na bancada do Band Entrevista o publicitário Edson Gil Costa, que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade do Amazonas e também sócio da Oana Comunicação, que está no mercado há 48 anos. E o assunto, publicidade, a alma de todo o negócio. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo ao programa, um prazer te receber. Boa noite. E falar daquilo que você mais gosta e sabe fazer, publicidade. Aliás, a única coisa que eu fiz a minha vida toda. Verdade. E eu estava, quando você me fez o convite, eu falei, caramba, são 48 anos que a gente vai ter que resumir em poucos minutos. Então, você vem de uma trajetória familiar de comunicadores, de Votuporanga, da cidade de São Paulo, que iniciou com Edmar Costa. Exato. Conhecido como Corujão da Madrugada. Exatamente. Fala um pouco dessa trajetória. Falo. Antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu pensei, como é que nós vamos conversar? Aí eu me lembrei de um trabalho que eu fiz recentemente, que chama-se 1963. 1963, e é a história da minha vida através da música, né? Olha, carinha, isso é você? Sou eu, lindo. aqui em 3 tempos. E aqui no começo eu coloco uma citação do Garcia Marques, que ele diz assim: a vida não é o que se vive, mas sim o que se recorda e a forma como essa recordação é contada. Uau. Vamos ver se eu consigo ser fiel E nessa recordação, a tudo que aconteceu. Vale a pena citar Edmar Costa, que já não está mais conosco, e tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso de estar nessa bancada falando de um trabalho que ele esteve à frente durante tantos anos. E foi seguido por você. É verdade. Bom, respondendo objetivamente a sua pergunta, na verdade a comunicação sempre esteve no DNA da família Costa. Começou lá com meu pai, no interior de São Paulo, em Votuporanga, como você disse. Ele era radialista, era jornalista, correspondente da Folha, da Gazeta Esportiva. E depois o Edmar, em Ribeirão Preto, continuou fazendo rádio, que já fazia em Votuporanga. Aí veio para Manaus, no final da década de 60, e aqui criou o Corujão da Madrugada, que foi um grande sucesso. Durante os anos em que ele esteve à frente, foram parece que 2 ou 3 anos. Foi um grande sucesso. Deixou marca, né? E aí, no dia 5 de maio de 70, ele criou a Oana, fundou a Oana. Enfim, eu vim para cá em 76 e estou aqui até hoje. Pois é, você na época tinha passado por um concurso e o Edmar conseguiu te convencer a vir trabalhar com ele. Eu diria que eu estava muito bem lá em São Paulo, né? Eu trabalhava no departamento de marketing de um grande banco. Valeu a pena a mudança? Valeu, sem dúvida nenhuma. Muita história para contar. Valeu, sim, valeu. Fazer publicidade naquela época, Edson, era mais fácil ou mais difícil? Poucos recursos? Olha, certamente era mais romântico. Mas antes de falar do mais romântico, a Oana Publicidade teve um primeiro passo, né? O Edmar estava no Corujão da Madrugada, de repente surgiu a história de uma ópera de vir para Manaus e começou com ele. Foi daí que a Oana... Mas isso já foi nos anos 90. Né? Já tinha começado. Já nos 80, 90, salvo engano, não me lembro exatamente o ano. Mas naquela época, quer dizer, na década de 70, né, era muito mais romântico, como era mais romântico as redações dos jornais, né, os estúdios de rádio que ficavam o sonoplasta do outro lado, né, do aquário. E eu acho também que naquele tempo as coisas estavam definidas, inclusive legalmente, né, com a Lei 4.680, que já deixava claro na lei a forma de remuneração, a forma de relação comercial que se tinha entre anunciantes, agências e veículos de comunicação. E é uma fórmula vitoriosa. Tanto é que hoje a gente tem, as maiores emissoras de TV do mundo, os maiores jornais do mundo, as agências brasileiras são premiadíssimas no exterior, você tem grandes anunciantes no Brasil todo, né? Então, naquele tempo, quer dizer, você sentava para conversar com o cliente, você falava 10% de amenidades e de 90% sobre o negócio dele e os problemas de comunicação que o cliente tinha. Hoje não. Hoje o que acontece? Você senta para conversar com um cliente novo, por exemplo, você passa 90% do tempo discutindo com ele a relação comercial, quais as taxas que serão praticadas, quais os descontos que serão dados e tal, porque o mercado hoje ele vive na negociação, né? Isso, quer dizer, tempos mais difíceis, mais duros, mas no fundo, o que a gente quer fazer é publicidade. Verdade, né? E né? o problema do cara é publicidade. Né? Se eu for conversar com o dono de uma padaria, eu não quero entender
mais do que pão. Ele sabe fazer pão. Ele não sabe comunicar o pão dele para a população. E a publicidade é a alma de tudo, né? Pois é. Está em tudo, em todas as segmentações. Hoje, então, né, com a tendência de mídia social, né, quer dizer, a publicidade, na verdade, agora está dentro do bolso da gente. Verdade, celular e tudo que é aplicativo. E para onde você olha, quer dizer, o nível de informação hoje é gigantesco, né, que a gente vê assim. Mas naquela época, com a vinda, o polo industrial de Manaus se instalava mais ou menos nesse período, né, no início no período mais ou menos que a Oana começou suas atividades. E essas atividades, a vinda de empresas para Manaus, foi algo significativo para o segmento de publicidade como um todo, local? Ou mais ou menos? Essa pergunta é interessante porque é o seguinte, o Edmar, isso ele me contou, eu não presenciei porque ainda não estava aqui, mas ele ajudou inclusive alguns grandes diretores, os primeiros, né, os patriarcas, né, quando vieram para cá, ele ajudou inclusive os caras a escolher os terrenos no distrito industrial. Né? Por exemplo, a Evadim, que é uma grande indústria que não sei nem se existe mais, se fechou, o Edmar, eu tenho fotos lá na Oana do Edmar escolhendo o terreno junto com o seu Joseph Chris. É uma coisa... Então, agora, o polo industrial, claro que ele influenciou a atividade da publicidade. Por quê? Porque ele movimentou muito dinheiro aqui. Então, naturalmente, o comércio se tornou mais anunciante, os serviços também, porque gerava muito mais dinheiro. Agora, diretamente nas agências de publicidade de Manaus, muito pouco. Até porque muito pouco mesmo. O centro de decisão e de comunicação, por isso que eu te perguntei, fica em São Paulo, né? Isso, de certa forma, é ruim para as agências de publicidade. Não só para as agências de publicidade, mas, por exemplo, agência de viagem, mesa de câmbio de banco, né? Tudo isso ficou uma atrofiado. Fatia que poderia estar sendo aproveitada, melhor aproveitada porque, aqui. assim, resolveram que o marketing da empresa ficava em São Paulo, porque lá está o polo consumidor. Ok, é uma meia-verdade para mim. Mas Manaus, por exemplo, o Amazonas, tem pelo menos 2% do PIB do Brasil. Então, aqui se gasta dinheiro também. Né? Então, aqui se vende geladeira, televisão, fogão, tudo. Quer dizer, por que não tem pelo menos um pedaço dessa verba? Tem quase 600 indústrias aqui. E por que não se separa pelo menos uma parte da verba para se trabalhar aqui? É uma pergunta que fica no ar. Né? Se as agências de publicidade não contam com essa fatia importante, que são essas grandes empresas do polo industrial de Manaus, hoje, falando concretamente, as agências sobrevivem de que segmento mais? Olha, sobrevivem do comércio, né, e da área de serviço e de verbas públicas, nas 3 esferas, né, estadual, municipal e federal. É basicamente isso. O polo industrial não. Até teve uma época, por exemplo, em que os balanços das indústrias aqui era uma boa fonte de renda das agências. Porque o balanço de uma SA, às vezes, dá, sei lá, 30 páginas, 20 páginas, é um negócio gigantesco. Mas nem isso mais hoje é publicado. Eles publicam no Diário Oficial e olhe lá. Não, olhe lá não, publica no Diário Oficial porque é obrigatório. Porque é obrigatório. Né? Publicidade é uma importante ferramenta da comunicação e é usada para divulgar produtos, serviços e também para promover negócios, né? Sim. Como já disse, é a alma de todo o negócio. E da gente também, porque você não vive sem promover, claro, né, o trabalho de cada um. A Oana flutuou, navegou em praticamente todas as segmentações da propaganda. Em qual delas mostrou-se assim, mais favorável? Olha, não existe uma agência especializada em alguma coisa. Vocês já passaram por marketing esportivo, propaganda política? A Oana, nos seus 48 anos, ela hoje não é a mais antiga agência do Estado. Tem outras, né? A Saga, a Tape. São também velhinhas como a gente, né? Mas, experientes como a gente. Mas a Oana trabalhou com grandes eventos. Nós fizemos decoração de Natal, decoração de Carnaval da cidade, fizemos a Expo Agro sozinhos, fizemos o Boi Manaus. Isso em parceria com prefeituras de Manaus. Isso. Cuidando da comunicação toda, eram 250 mil pessoas por dia, fizemos um rodeio no Sambódromo, nós já fizemos um monte de coisas de eventos. Fizemos marketing político muito, né? Começamos em 78.
né? Ainda era a lei Falcão, a gente fazia campanha política ainda na lei Falcão, que eram os slides e tal. Marketing esportivo, tivemos alguns cases muito interessantes. O Caio Ernesto, que foi campeão sul-americano de wakeboard, também era um atleta. Pisônia também, vocês fizeram. O Pisônia foi a grande estrela, né? Nós tivemos o Neto, por exemplo, que também foi tricampeão paulista de tênis. E depois, por fim, o Pisônia, né? Que a gente acompanhou até ele sentar no banco da Fórmula 1, que foi, acho que o grande trabalho do Edmar. E não posso esquecer de Rondônia, né? A ONA foi a responsável pelo único case de transformação de um território em Estado. Pra você ter uma ideia, em Rondônia, nos 4, 5 anos que a gente trabalhou, nós fizemos praticamente tudo em termos de comunicação. Nós, inclusive, desenhamos a bandeira do Estado, o brasão do Estado, gravamos o hino. O hino é quase que uma criação do Edmar, porque ele recriou uma música que tinha lá, não sabia. Junto com o maestro Chiquinho de Moraes, que à época era o maestro do Roberto Carlos. Bom, trabalhamos no voluntariado. A ONA, há mais de 15 anos, é a agência voluntária da APAI e faz todo o trabalho de divulgação da Barraca do Bexiga, que é um grande evento e que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, me emociona, que dá prazer, né? Toda vez que está se aproximando outubro. Que bom. Mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com esse bate-papo gostoso com o publicitário entende a beça de publicidade. Já voltamos. E voltando com o Band Entrevista, e na bancada hoje comigo, o publicitário Edson Gil Costa, que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade do Amazonas e também sócio da ONA Comunicação. Mas, Edson, como uma propaganda atinge um determinado público, o que é levado em consideração? Olha, na publicidade existem algumas máximas, né? Uma delas diz que a pior coisa que pode acontecer para um mau produto é uma boa propaganda. Ah, é? Porque a farsa vai ser desvendada rapidamente. O mau produto com a boa propaganda está liquidado. Né? E certamente a escolha dos meios, né, que você usa para levar a mensagem é muito importante. Isso é entregue ao mídia da agência. Né? Mas eu entendo que uma agência de propaganda ela é um time. Né? Com certeza. O que eu sempre falo dentro da agência é o seguinte: uma boa ideia dentro de uma gaveta é apenas uma boa ideia. Né? Ela se transforma em algo relevante para nós, publicitários, quando ela está publicada no jornal ou quando ela está sendo exibida na televisão. E quando ela é entendida também. Mas, sobretudo, quando ela sai dali, por quê? Porque aí você teve o trabalho, não só do criador, mas você teve o trabalho do atendimento, do cara que faz a mídia, né? E esse retorno que dá, e do cliente que aprovou aquela ideia. Quer dizer, se o cliente não aprovar a ideia, não comprar a sua ideia, não adiantou nada, vai ficar uma grande ideia na gaveta. Né? Quer dizer, eu fico imaginando quantos grandes prêmios devem estar engavetados, prêmios que eu falo criativos, né? Devem estar engavetados porque as pessoas não tomaram conhecimento, porque o time, de alguma forma, não trabalhou bem. Né? Ou alguém errou ali, né? Ou o atendimento, ou a criação, ou a mídia, enfim. Né? E o cliente não topou. Mas, às vezes, não é questão do custo também? Mas você tem que adequar a sua criação de acordo com o cliente. À verba do cliente. Quer dizer, isso é uma outra coisa que mudou um pouco. Né? Como antigamente você discutia apenas a comunicação com o cliente, você já tinha praticamente uma verba definida. Então, você sabia até onde você podia chegar. Então, você não pode pensar malucamente. Né? Quer dizer, não adianta você ter uma grande ideia se ela é inexequível para aquele cliente. Hoje, as ferramentas mais utilizadas para divulgar um produto, quais são? As sim, mais impactantes, as que têm um bom retorno? Ou todas são boas? Muito tem se falado da mídia online. Né? O que é a mídia online? É a mídia da internet. A mídia offline é a mídia tradicional. Rápida, né? O alcance dela. Então, muito se fala que a mídia offline vai acabar e tal. Eu, pelo menos até o momento, eu entendo que você só constrói grandes marcas através dos meios de massa. Você não constrói grandes marcas na mídia digital. Porque a relação da publicidade... São públicos diferenciados. E não é só isso. A relação que as pessoas têm com o mobile, com uma mensagem
no computador ou no tablet, enfim, no mobile dele, é muito diferente do que você vê, por exemplo, um filme no cinema, né? Um filme que eu falo, um filme comercial antes do filme, né? Ou você assistir um bom comercial no intervalo de um jogo, né? Você constrói as grandes marcas na mídia tradicional, né? Agora, você pode fazer grandes lances assim, virais, por exemplo, aí você vai para a mídia digital. Porque a infidelidade é a marca do público digital. É verdade. Entendeu? É verdade. A infidelidade é a marca do... Você não constrói fidelidade na mídia digital. É muito difícil. Agora, falar em dificuldades, o nível de dificuldades na gestão de negócios na área de publicidade é bem alta, né, Edson? Gerir pessoas e desenvolver profissionais não é uma tarefa fácil nesse mundo publicitário. Muitas vezes você, proprietário, e o proprietário de agência, de uma forma geral, ele é o próprio atendimento e o tráfego da agência, né? A agência é cliente. E ele acaba ficando sobrecarregado e isso acaba se transformando num gargalo. Concorda? Principalmente nos mercados menores, né? Quando você vai num mercado grande, num mercado maior, em que você tem um anunciante grande, então não é o dono que está lá na frente do negócio. Aquilo normalmente é uma SA, né? Então é um conselho de administração e tal, e aí tem um gerente de marketing. E a agência, quem atende pela agência também é o atendimento, que vai lá e tal. No mercado menor, o dono do negócio quer falar com o dono da agência. Está entendendo? Já vi isso. Então, não é... Agora, isso não é uma característica da publicidade. Os outros segmentos também acontece muito disso. E eu acho que os últimos anos de crise econômica que a gente tem vivido, o que isso significou nas empresas de uma maneira geral? Primeiro, um enxugamento do quadro por necessidade econômica mesmo. Mas aí descobriu-se uma coisa, que todo mundo era muita gordura, tá entendendo? Todas as estruturas estavam obesas, né? Isso nas construtoras, isso nas agências, isso nos bancos, isso no monte, em todo canto. As pessoas começaram a perceber que tinha gente demais fazendo a mesma coisa, ou então uma pessoa fazendo menos. E essa concorrência, né? Com essa divisão de fatias no mercado, acaba obrigando agências e vários negócios a se readequarem. Como é se reinventar no mundo publicitário, numa agência, numa situação, num período de crise? Olha, esse é um exemplo clássico do que nós estamos vivendo na OANA, né? A OANA, durante quase 30 anos, esteve numa sede ali em Adrianópolis. Grande demais, por sinal. Quase 700 metros de área construída, a sede, fora o terreno e o OANA Grill, que a gente chamava, que era a área de churrasqueira e tal, e os depósitos que tinham como anexo, né? Então, quer dizer, a queda de receita naturalmente levou a gente a diminuir o time e, evidentemente, começaram a ficar salas vazias, né? Então começou a ficar um ambiente não legal. Vocês venderam aquele prédio? Vendemos e hoje nós estamos instalados ali no Cristal, que fica do lado do Manauara, em 120 metros, quer dizer, imagina, a gente saiu de 700 para 120 metros, mas eu estou mais feliz da vida porque está todo mundo no mesmo ambiente, é um ambiente moderno, todo mundo integrado, é uma mesa só, com todos os funcionários, sabe? E isso é um conceito, engraçado isso, esse conceito foi criado há muitos anos atrás pelo Amador Aguiar, que é o presidente do Bradesco. Na sala do Bradesco, eu sei disso porque o Edmar, quando esteve lá, falando do Pisonia, ele me contou isso, né? Ele disse, Edson, os caras vivem lá em assembleia, né? Aí eu perguntei para um cara lá, vem cá, vocês não têm secretário? Não temos secretária. E por que essa configuração? Ele falou assim, por um motivo simples, a gente vive em assembleia, então a gente não precisa fazer reunião. Porque todo mundo não está ouvindo o que o outro está fazendo. As ideias são compartilhadas imediatamente. Isso é agora, isso foi inventado pelo Amador Aguiar, imagina, quando ele criou o Bradesco, né? Que bom, agora vamos falar um pouco daquilo que é a tua paixão, né? Eu estou sabendo. O teu hobby hoje favorito é a combinação de comida e vinho. Aliás, uma paixão que você já tem antiga, né? O Edmar tinha a mesma paixão, aquele clube do vinho, você tem uma adega que é invejável e você aproveitou o DNA da tua esposa, a Sandra Costa, que cozinha muitíssimo bem, e você começou a
escolher o melhor vinho para combinar com o prato. E nessa carona veio tua filha, Ana Elisa. E nasceu o Chebersário. Fala um pouco desse hobby hoje. Isso não só prazeroso, como saboroso, né? Então, a paixão por vinho acompanha o casal há muito tempo, né? E quem sofreu um pouco foram minhas filhas, porque nas viagens que a gente fazia, o destino era sempre algum lugar que produzisse vinho. Né? E elas ouviram não sei quantos milhões de vezes a explicação de como é que se produz o vinho, porque eu fazia questão de entrar em cada vinícola. O mais interessante é isso, né? Porque não é só a comida e a garrafa de vinho, vem toda uma explicação, a história do vinho. É encantador, né? Dentro de uma garrafa, você tem, às vezes, 300 anos de história, né? 500, os caras fazem champanhe há 400 anos, imagina. Não vão errar nunca mais, já erraram o que tinha que errar. Né? Bom, aí o que aconteceu? A Sandra cozinha muito bem. E ela começou a se esmerar, e aí ela botava o prato, eu ia para a adega para pegar um vinho, né? Ela tirava foto, E aí os amigos começaram a babar. Comecei a registrar isso e postei, eu fiz uma lista de transmissão, mandava para algumas pessoas, e aí começaram a cobrar, né? Ela tem um Instagram chamado Chebersário. Que já são mais de 3 mil pratos. Isso ali tem comida e bebida que não acaba mais, E aí começaram a cobrar. Eu quero participar disso também e tal. E aí a Ana Elisa, minha filha mais jovem, que é formada em design, né? Ela falou, pai, por que... Com o DNA do pai. Pois é. Vai, vamos criar o berçário, né? Aí tira o che, porque o che é em casa, né? Do francês. Então vamos criar o berçário. E aí a Sandra e ela reformaram uma área que a gente tem no fundo da loja que a Sandra tem no Vieral, na loja de decoração. E ali é na cozinha que tudo acontece. E quando os amigos querem, 8 amigos se reúnem e podem... Forma um grupo de 8, a gente disponibiliza, em média, 10 menus. Né? Aí a pessoa escolhe. Os menus têm preços variados, né? Em função do prato e dos vinhos. E aí os 8 amigos vão lá, a Sandra fica cozinhando assim, a 2 metros de distância. Na própria cozinha. Na própria cozinha. Gente, que coisa maravilhosa. É muito legal. E são almoços que começam meio-dia e meia, 1 hora, e às vezes vão até 4, 5 horas da tarde. É porque é ao redor da mesa que você tem os grandes encontros, né? As grandes decisões, muitas vezes é ao redor da mesa, enfim. E ali... E o apaixonado pelo vinho acompanha, pois certamente. Eu sempre estou ali, eu faço questão. Mas, Edson, foi um prazer enorme te receber na bancada. Que bom. Tá? Tudo de bom. Eu espero que o Edmar, onde esteja certamente um bom lugar, com possa certeza. Se sentir privilegiado com essa... Não deixa de ser uma homenagem ele falar deve do trabalho dele. Sintonizado na Band. Com certeza. Mas sucesso para o berçário também. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigada por sua audiência. No próximo sábado estaremos de volta com mais um entrevistado especial. E se você quiser participar, está aqui na bancada comigo falando do seu projeto, da sua empresa, manda um e-mail bandentrevista@band.com.br. Não esqueça de contar um pouco da sua trajetória para nós conhecermos um pouco melhor sobre você, tá bom? Até sábado, então. Um grande abraço, uma boa noite.